Kieślowski, ele é um cineasta polonês que ele começa a atuar nos anos 60. Ele é de uma geração super interessante, porque na verdade é uma geração que tem uma formação cinematográfica. Ele se formou na escola de Lodz, de onde saiu Polanski, de onde saiu a Agnieszka Holland, isto é, expoentes do cinema polonês. É uma coisa parecida que vai acontecer com uma geração hollywoodiana também, que é do Scorsese, que é do Coppola, que são cineastas que fizeram escola de cinema. Então eles têm uma bagagem muito grande antes de começar mesmo a sua prática. Na escola de Lodz, o Kieślowski já praticava um olhar que vai ser determinante na filmografia dele depois. Ele mesmo relata na autobiografia dele que eles faziam exercícios de observação o tempo todo dessa pequena cidade, que era cheia de sobreviventes da guerra. Então ele já treinava esse olhar no cotidiano e que ele leva depois para o cinema dele. Ele vai fazer no início da carreira dele, né, no final da escola e depois quando ele começa a atuar na televisão polonesa, ele vai fazer bastante documentários, o que depois, quando ele começa a trabalhar com a ficção, vai se tornar também um olhar dele sobre essa realidade, que vai ser o pano de fundo dos filmes ficcionais dele. Isso é um traço fundamental dos filmes do Kieślowski, é algo que é muito particular também do leste europeu. É uma cultura mais pesada, eles têm uma forma de ver o mundo que é bastante diferente em relação ao modo ocidental e particularmente para a gente brasileiro, latino, ela é muito pesada, dura. Mas na sua filmografia, o Kieślowski ele tem um olhar humanista. Então, esse olhar pesado do leste europeu, esse pano de fundo que é a realidade, que é complicada, né, do domínio comunista na Polônia, a gente vai ver de uma forma, na verdade, carinhosa que o Kieślowski tem. Talvez ele veja muitos defeitos da humanidade, mas ele acredita na salvação, de certa forma, do ser humano, desde que se pense nessa humanidade, né? Então ele conta histórias universais, porque ele é um humanista. Então ele trata sobre a dor da perda, ele trata sobre os dilemas da vida, sem deixar de lado as questões políticas, que são o tempo todo o pano de fundo dos filmes dele. Então, de certa forma, ele faz uma ficção que fala muito sobre a realidade. O que eu acredito que seja essa herança dele de documentarista, desse início da carreira dele, que ele traz para a ficção. Né? O que eu qualifico o cinema do Kieślowski é como um cinema de poesia, que é uma tendência que o Pasolini ele vai estudar no final dos anos 60 e início dos anos 70, que ele acreditava que eram filmes neoformalistas, isto é, são aqueles filmes em que legitimamente a forma ela é o conteúdo do filme. Então a forma de filmar, ela está narrando muitas vezes muito mais do que a fala do personagem ou as ações externas, né? Isso a gente vê muito nos filmes do Kieślowski. Quando você para prestar atenção, você percebe que tem muito pouco diálogo. Você tem que prestar atenção nos olhares, nos gestos. Você tem que ir colecionando os detalhes que ele vai mostrando do cotidiano desses personagens, que parecem estar mergulhados no presente da vida deles. Eles parecem muito pouco personagens, eles parecem muito mais pessoas. Então, da mesma forma como a gente, ao conhecer uma pessoa, você tem que ter esse cuidado de observar a fala, mas o olhar, o gesto, todas as ações externas, o que transparece do interior da pessoa, para tentar ter um mínimo conhecimento. Esse que é o nosso processo de conhecimento no cotidiano, é o que o Kieślowski reproduz nos filmes dele. Então a gente tem essa forma de aproximação dos personagens, que eles nunca se revelam totalmente de início. Você tem que ir aos poucos entrando no jogo do filme para entender essa relação, né? Isso é uma das características fundamentais do cinema de poesia. O Kieślowski ele vai trabalhar com isso que o Pasolini chama de filme subterrâneo. Isso é, a partir da história de determinado personagem, eu estou propondo uma discussão muito maior, eu estou propondo uma reflexão sobre algo, só que de uma forma muito
pouco panfletária ou propagandística que o Kieslowski faz. Ele faz de uma forma muito mais delicada que o cinema de vanguarda fazia, que o cinema mais radical do Pasolini fazia. Então, é um cinema extremamente discreto, se você for prestar atenção nele em relação a essas vanguardas, mas extremamente sofisticado em termos de linguagem e de proposta mesmo, de discussão de questões universais que o Kieslowski coloca. Né? Esse filme subterrâneo, ele é sempre motivado por um personagem que de alguma forma ele está em desequilíbrio, ele está num momento difícil na vida dele e que faz com que o filme tenha uma forma adequada a esse momento vivido pelo personagem. Né? Então, essas características básicas, eu acho que qualificam o Kieslowski dentro dessa tendência que o Pasolini chamava de cinema de poesia. Ótimo!